Cris Cyborg é uma das maiores lutadoras da história do MMA feminino. Sua carreira é marcada por uma trajetória impressionante, repleta de cinturões em diferentes organizações, nocautes brutais e um domínio absoluto dentro do cage. Conhecida por sua agressividade, força física e mentalidade de guerreira, Cris Cyborg conquistou cinturões no Strikeforce, Invicta FC, UFC, Bellator e PFL, tornando-se a única mulher na história a ser campeã das principais organizações do MMA mundial. Cristiane Justino Venâncio, conhecida como Cris Cyborg, nasceu em 9 de julho de 1985, em Curitiba, Paraná, Brasil. Desde jovem, demonstrou aptidão para os esportes, especialmente para o atletismo e o handebol. Sua força e resistência chamaram a atenção de treinadores, e ela se destacou como atleta na adolescência. Foi durante sua participação em torneios de handebol que Cris conheceu Rafael Cordeiro, um dos maiores treinadores de MMA do Brasil. Ele viu nela um grande potencial para os esportes de combate e a incentivou a começar a treinar Muay Thai. Aos poucos, Cris começou a se interessar pelo mundo das lutas e decidiu se dedicar profissionalmente ao MMA. A estreia de Cris Cyborg no MMA aconteceu em 2005, quando enfrentou a também brasileira Érica Paz. Na época, ela ainda era inexperiente no grappling e acabou sendo finalizada no primeiro round. Essa derrota serviu como um aprendizado valioso e a motivou a aprimorar suas habilidades no jiu-jitsu e no wrestling. Após essa luta, Cris Cyborg passou a treinar intensamente para se tornar uma lutadora mais completa. Seu estilo agressivo e sua incrível força física começaram a se destacar, e a partir daí, sua carreira decolou. Nos anos seguintes, ela venceu diversas lutas no cenário brasileiro e chamou a atenção de grandes eventos internacionais. O grande momento que colocou Cris Cyborg no mapa mundial do MMA aconteceu em 2009, quando assinou contrato com o Strikeforce, uma das maiores organizações da época. Seu estilo brutal de luta chamou a atenção dos fãs e da mídia, e logo ela recebeu a oportunidade de disputar o cinturão peso-pena feminino. Sua adversária na luta pelo título foi Gina Carano, que na época era a maior estrela do MMA feminino. Gina estava invicta e era considerada a grande referência do esporte. No entanto, Cyborg não tomou conhecimento da rival e destruiu Carano com nocaute técnico ainda no primeiro round, tornando-se a primeira campeã peso-pena da história do Strikeforce. A vitória sobre Carano consolidou Cris como a lutadora mais temida do mundo. Seu estilo agressivo, seu volume de golpes e sua força física eram impressionantes, e poucas adversárias conseguiam suportar sua pressão dentro do cage. Após conquistar o título do Strikeforce, Cris Cyborg seguiu destruindo suas oponentes. Ela defendeu seu cinturão com facilidade, vencendo lutas de forma dominante e acumulando nocautes brutais. No entanto, em 2011, sua carreira sofreu um grande golpe. Ela testou positivo para estanozolol, um esteroide anabolizante proibido. A suspensão de 1 ano e a perda do cinturão foram um duro golpe em sua reputação. Muitos começaram a questionar seu domínio no MMA e alegaram que sua força física vinha do uso de substâncias ilegais. Cris negou qualquer intenção de trapacear, afirmando que o uso da substância foi um erro médico. Mesmo com essa polêmica, Cyborg voltou ainda mais forte após cumprir a suspensão. Ela assinou com o Invicta FC, organização voltada para o MMA feminino, e rapidamente se tornou campeã, mantendo sua sequência de vitórias e continuando seu domínio absoluto na categoria peso-pena. Por muitos anos, os fãs do MMA pediram a presença de Cris Cyborg no UFC, a maior organização do mundo. No entanto, havia um problema. O UFC não tinha uma categoria oficial para as lutadoras peso-pena, que era a divisão de Cyborg. Mesmo assim, em 2016, ela finalmente estreou no evento, lutando em um peso casado de 63,5 kg contra Leslie Smith. Como esperado, Cyborg venceu com um nocaute brutal no primeiro round. Após mais algumas lutas, o UFC finalmente criou a categoria peso-pena, e em 2017, Cris Cyborg teve a chance de disputar o cinturão vago contra Tonya Evinger. Sem dificuldades, venceu a luta e se tornou a campeã do UFC. Cyborg defendeu o cinturão com sucesso contra Holly Holm e Yana Kunitskaya, provando que ainda era a melhor do mundo na categoria. No entanto, sua trajetória no UFC teve um fim cedo em 2018, quando perdeu para Amanda Nunes. Em dezembro de 2018, Cris Cyborg enfrentou Amanda Nunes no UFC 232, em uma das lutas mais aguardadas da história do MMA feminino. Amanda, que já era campeã peso-galo, subiu de categoria para desafiar Cyborg pelo cinturão dos penas. O que aconteceu naquela luta pegou todos de surpresa. Amanda Nunes entrou com um plano perfeito e nocauteou Cyborg em apenas 51 segundos, aplicando um dos nocautes mais chocantes da história do esporte.
Foi a primeira derrota de Chris Borg em 13 anos. Após essa luta, Chris entrou em conflito com o UFC e seu presidente, Dana White. As relações se deterioraram, e em 2019, Cyborg deixou o UFC para assinar com o Bellator MMA, onde rapidamente conquistou mais um cinturão para sua coleção. Ao chegar no Bellator, Chris Borg enfrentou Julia Budd pelo cinturão peso-pena e venceu por nocaute técnico, conquistando seu 4º título mundial em uma organização diferente. Com essa conquista, ela se tornou a única lutadora da história do MMA a vencer cinturões no Strikeforce, Invicta, UFC, Bellator e PFL. Mesmo após tantos anos no esporte, Cyborg continuou lutando em alto nível e defendendo seu título no Bellator, provando que ainda era uma das melhores do mundo. Chris Borg foi fundamental para a evolução do MMA feminino. Seu estilo agressivo e sua dominância ajudaram a atrair mais atenção para as mulheres no esporte e inspiraram uma nova geração de lutadoras. Apesar das polêmicas e desafios ao longo da carreira, ela se manteve como uma das maiores atletas da história, sempre superando obstáculos e provando seu valor dentro do cage. Seu nome estará para sempre na história do MMA como uma das lutadoras mais dominantes e temidas de todos os tempos. Em toda a carreira ela foi campeã peso-pena feminino do Strikeforce, campeã peso-pena do Invicta FC, campeã peso-pena feminino do UFC, campeã peso-pena feminino do Bellator, campeã peso-pena feminino da PFL. Chris Borg é um verdadeiro ícone do MMA. Com títulos em 4 grandes organizações, uma carreira repleta de nocautes brutais e uma mentalidade inabalável, ela se tornou uma das maiores lutadoras da história. Mesmo enfrentando polêmicas e desafios, sua resiliência e dedicação ao esporte a fizeram construir um legado inesquecível. Seu nome será lembrado para sempre como uma das maiores guerreiras do octógono. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se.